O microfone, eles estão acertando o microfone para ver se eu consigo vencer o barulho lá de fora, mas eu acho que vai ser difícil. Passando o Réveillon com a Janja e com a família dela, o netinho dela veio para cá e ele ganhou um livro. Quem conhece esse livro aqui? O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Só a Agnes que me apresentou o livro. Ah, conhece também. E aí eu falei, eu já assisti o filme desse livro. E é lindo, gente. Por favor, saiam daqui e vão assistir o filme. E aí eu falei, vamos assistir. A gente assistiu o filme, assisti com ele. É um menininho de 7 anos. Eu falei sobre ele no meu vídeo de Natal, torce para o Fluminense. Tenho até medo de falar Fluminense aqui, pessoal. Eu entendo tanto de futebol que eu estava perguntando para a Janja assim, a tatuagem que o André tem na perna dele é Fluminense ou Flamengo? É assim que eu entendo de futebol. Enfim, e aí a gente assistiu esse filme, e aí eu peguei o livro dele para ler, comecei a ler rapidinho, devorei. E aí, quando eu estava indo embora, na rodoviária tem uma leitura, uma livraria leitura. Aí eu achei o livro em português, comprei o livro em português e devorei na hora que cheguei em casa e falei assim, é sobre esse livro que eu quero conversar nesse primeiro culto do ano. Uma das frases mais marcantes do livro aparece logo no começo. Então, o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. E aí, no começo do livro, a topeira, ela pergunta para o menino assim, o que você quer ser quando crescer? E aqui nesse livro, aqui responde, quero ser bom. No livro que eu li em inglês e no filme, a palavra está kind, e traduziram kind como gentil. Como o livro fala todo sobre gentileza, eu acho que eles cometeram um equívoco enorme ao dizer quero ser bom, porque na verdade o livro mostra que o menino quer ser gentil. E é com essa frase que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O que quer ser quando crescer? Quero ser gentil, disse o menino. Há anos, uma das minhas orações diárias é, Deus, me dê olhos doces. Tá vendo como eu estou tremendo? já a coca pula fora. Talvez eu faça essa oração porque muitas vezes o meu olhar é bruto demais. Eu digo muito com o olhar. Quando é para falar coisa boa, você fala, nossa, que olhos amáveis ela tem. Mas quando eu estou irada, eu não consigo disfarçar. O meu olhar transparece. E aí, isso é tão sério que eu vou contar uma história que eu me envergonho dela. Realmente, na verdade, eu mais me envergonho das minhas histórias do que me alegro com elas. Mas eu aprendi muito com elas. Quando eu estava no ensino médio, ali uns 16, 17 anos, teve uma discussão em sala de aula com a minha professora de geografia, nem era eu que estava brigando, mas eu lancei um raio destrutivo para ela com o meu olhar, eu fiquei muito brava e olhei para ela do jeito muito mal. Ela me mandou para a diretora, eu já tinha algumas ocorrências e fui suspensa por causa do meu olhar para a professora. Então, é sobre isso que eu estou falando, quando eu peço para Deus, Deus, me dê olhos doces. É sobre esse tanto de sentimento aqui que transparece no meu olhar. Eu tenho muita dificuldade em domesticar os meus sentimentos. Não sei se você aqui talvez se identifique comigo. Muitas vezes eles chegam como um tsunami e transbordam pelos meus poros. É como se eu não tivesse repertório emocional para lidar com diversas emoções que eu sinto. Quem me conhece, quem sabe mais sobre isso, são aquelas pessoas que convivem diariamente ou intimamente comigo. Pela minha presença na internet, pelas reflexões que eu compartilho até aqui, não dá para você conhecer esse meu outro lado. E nem é um outro lado, é o meu lado completo. Mas são coisas que a gente acaba se envergonhando delas. A intensidade, a impulsividade, a minha instabilidade fazem parte de uma série de traços que eu tenho
porque eu sou uma pessoa com transtorno de personalidade borderline. Em uma outra oportunidade eu posso conversar mais sobre isso com vocês, mas hoje eu queria frisar sobre os efeitos desse transtorno tem em mim em relação à gentileza. E aí é importante que vocês percebam que o que eu estou trazendo aqui como um sintoma de um transtorno de personalidade, para muitas pessoas aqui, vocês vão ver, vocês vão se identificar, é a nossa mais pura realidade. O que eu quero dizer com isso é que se eu estou trazendo esse tema para o debate público, é porque eu sei que é um traço border, mas acima de tudo é um traço humano. Por isso, muitos de nós podemos experimentar essa realidade, sendo ou não borders, querendo ou não experimentar. O que quer ser você quando crescer? Perguntou a topeira. Gentil, disse o menino. Eu sei ser uma pessoa gentil, mas nem sempre eu sou. Eu poderia discorrer horas aqui sobre como as minhas crises de irritabilidade fazem de mim uma pessoa muito pouco gentil. Novamente, quem convive comigo, tadinha da Janja, conhece esse meu lado. E obrigada por me amar mesmo assim. Mas eu queria falar aqui hoje sobre um outro prisma da gentileza. Você é gentil consigo mesmo? Você é gentil consigo mesma? Eu não sou uma pessoa gentil comigo. Não sou. E isso não é uma coisa que eu realizei do nada, não. É muita terapia, é muito medicamento, e a psicoterapeuta tocando nisso de maneira leve, mas me mostrando que eu não me trato bem. Ela sempre fala que eu deveria ter olhos mais gentis, mais compassivos, mais amorosos para comigo mesma. Agora, a minha pergunta é: como você se trata quando não tem ninguém olhando? Como você se trata quando não tem ninguém olhando? A gente olha para o espelho e aí diz: nossa, você está enorme de gorda. Ainda mais agora, depois das festas de final de ano. Passo correndo. Gordofobia aqui, na carne. E quando a gente perde a paciência com a gente, você quebra um negócio, aí você fica pé da vida de raiva, você fala: pô, como que eu quebrei isso, eu não presto atenção. Ou quando você esquece alguma coisa de trazer um trem. Eu ontem esqueci o iPad no voo. Depois que eu saí, tomei aquele ônibusinho, aí eu falei: nossa, esqueci, vai ser burra. Como você se trata quando não tem ninguém te vendo? São tantos os exemplos, e eu não vou nem entrar naqueles mais complicados, mas é só para criar um pouquinho de familiaridade com o tempo. Por exemplo, quando você se submete a uma relação tóxica, abusiva, você está sendo gentil com você, permanecendo nessa situação, permanecendo nesse relacionamento? São tantos exemplos que mostram como podemos não ser gentis com a gente. Não à toa, aqui no livro, tem o seguinte diálogo: ser gentil com você mesmo é uma das maiores gentilezas, ponderou a topeira. A gente costuma esperar pela gentileza, mas ser gentil com você mesmo pode começar agora, completou a topeira. O mais difícil de tudo é perdoar a si mesmo. Preciso de Bíblia se eu tenho um livrinho desse? Preciso, já já a gente chega nela. Vamos tirar um momentinho para a gente respirar. Carol já deve estar falando. Cadê Carol? Não respirou primeiro, por isso que está reclamando que está ansiosa. Mas vamos respirar e vamos fazer esse autoexame, assim, de como que a gente tem nos tratado. Fecha os olhos rapidinho. Só pensa naquelas vezes que você deixou de se amar, que você não foi gentil consigo mesma, que você não foi paciente com você mesma. Talvez, ao contrário, isso já seja uma prática que você está
trabalhando nela há um tempão, então perceba como que você já cresceu, como você já melhorou nessa situação. Olhem para mim, eu procurei na minha memória alguma situação na qual a gente poderia dizer que Jesus agiu com gentileza. Alguém se lembra de alguma? Jesus era gentil, não, gente? Só não vem dizer para mim que ele era gentil sempre, porque esse Jesus eu não conheço. Jesus casca grossa da Bíblia, às vezes pulava o tema da gentileza. Aí eu me lembrei de uma cura que é narrada rapidinho, só não está no Evangelho de João. E eu vou ler aqui a partir de Marcos. Aí se o Maganha quiser escrever aí, é Marcos 1, 40, 42. Beijo, Maganha, saudade de você. Ele que está ali por trás. É ele hoje, né, gente? Estou passando vergonha, não. É. Ele e Vanessa. Vanessa, um beijo. A Vanessa está sempre mandando mensagem. Uma fofa. E diz assim o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 e 42. Um leproso aproximou-se de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Eu escolhi a versão de Marcos porque aqui frisa, cheio de compaixão. E aí, eu e a Janja, a gente estava trocando ideias sobre a mensagem de hoje. E eu estava pensando assim, o que é diferente, por exemplo, na gentileza e na educação? Quando você fala, a pessoa é educada ou a pessoa é gentil? E eu acho que aqui dá uma chave para a gente pensar isso. Porque a gentileza, ela é compassiva. Vocês percebem o diferencial que tem na gentileza? A gentileza, ela é compassiva. Jesus estava cheio de compaixão. A palavra compaixão aqui, segundo o dicionário Strong, vem do grego. E aí essa palavra é difícil de falar, porque tem um R no meio, que é splanchnisteis, que vem de splargnon, que significa intestino, entranhas, ou então afeição interior, ou gentil misericórdia. Aquela época, o intestino era considerado como sendo o coração das emoções. O que a gente considera o coração hoje, eram as entranhas. Então, Jesus estava agindo ali com aquele leproso, movido pelo coração das suas emoções, pelas suas entranhas. Jesus foi gentil com aquele homem, porque se deixou ser movido pela compaixão. Sabe o que no texto nos prova isso? Jesus estendeu a mão e o tocou. Jesus, um judeu, tascando a mão no homem com lepra. A gentileza que começa pelo toque físico, que não teme a doença, pelo toque emocional, que não teme a condenação pela desobediência da lei, pelo toque espiritual, que não teme a ação de um Deus punitivista, mas que pelo contrário confia na cura de um Deus gentil, um Deus para quando a gente pergunta: Deus, você quer nos purificar? Ele responde: quero. Essa é a gentileza do Senhor Jesus. Jesus, antes de dizer quero com as palavras, disse quero com as suas ações. Ele tocou no leproso antes de curá-lo. Ele disse quero com as suas ações. Vocês imaginem quantas vezes esse leproso tenha pedido para ser curado, em voz silenciosa, angustiado pela doença que o separava da sociedade, mas Jesus olhou para ele com aqueles olhos doces, aqueles olhos que são o objetivo da minha oração. Deus, me dê olhos doces.
Dalai Lama disse assim: minha religião é simples, minha religião é a gentileza. Vou repetir. Dalai Lama disse: minha religião é simples, minha religião é a gentileza. Que nossa religião seja a religião da gentileza, do amor que se oferece na cordialidade. Que nossa religião seja a religião da gentileza, do carinho que se manifesta no toque afável. Que nossa religião seja a religião da gentileza, do cuidado que sai das nossas entranhas. Jesus foi gentil com o leproso, mas o que mais me impressiona nessa narrativa é que o leproso foi gentil consigo mesmo. Quando ele se move, entra no meio da multidão, sabendo que ele estava separado, tinha uma barreira física, uma barreira religiosa que o impedia de encostar, de estar próximo dessas pessoas, ele vai. E ele fala: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus diz: posso, quero. O leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Antes de usar as palavras, da mesma forma que Jesus, o leproso falou com o seu corpo. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Vocês imaginam a dor para uma pessoa com hanseníase se ajoelhar? E ele se ajoelha diante de Jesus e reconhece quem é Jesus. E quando a ação de Jesus ao tocá-lo em resposta, foi uma resposta ao reconhecimento do corpo do leproso a partir de seu lugar de vulnerabilidade. Ele se ajoelha, ele se coloca pequeno ali, ele é gentil consigo mesmo. Como podemos reconhecer, a partir dos nossos corpos, que nós precisamos ser mais gentis com a gente? Eu queria te convidar a dar um abraço em você. Você pode fazer isso fisicamente, ou não, falar: ai, não detesta esse trem de põe a mão na cabeça, não. Tudo bem. E para abraçar esse abraço, eu queria oferecer uma música para vocês. No nosso livro tinha 3 animais, uma topeira, uma raposa e um cavalo. E eu queria acrescentar mais um animal nessa conversa ecológica: o beija-flor. Quem me conhece, não vou fazer um striptease aqui não, porque a Janja está ali, já me olhou estranho. Mas, olha só, eu tenho um beija-florzinho aqui, tá vendo? Vou fechar de novo aqui, gente. E aí, o beija-flor, é um dia bom para a gente mexer com o beija-flor quando a gente fala de liberdade de culto. Porque o beija-flor é um símbolo que eu trago de uma outra tradição religiosa que eu frequento, que é a doutrina do Santo Daime. No Daime, o beija-flor simboliza um tanto de coisa. Mas um dos símbolos do beija-flor é Jesus. Jesus é o beija-flor no Daime. E o beija-flor é o símbolo da gentileza, que apesar de bater as asas agitadas para voar, ele tem um toque leve, ele tem um beijo leve. E eu queria convidar esse beija-flor para nos ajudar nesse momento de cura interior, da gente passar para a gente mesmo, percebendo esses momentos nos quais a gente não dá conta de ser gentil com a gente, e está tudo bem. Mas o importante é a gente dar esse primeiro passo no reconhecimento das nossas dificuldades. Talvez você seja uma maravilha com você mesma, e depois no final do culto você me procura e vem me dar uma aula, porque eu não estou avançada assim espiritualmente, eu preciso de muita ajuda. E uma das formas que eu tenho de me ajudar é através de ministrações do Santo Daime. Eu pedi, Dalton querido, eu joguei no colo dele essa música e falei: pode pôr a musiquinha para tocar. E ele gentilmente vai tocar e cantar para a gente. E é uma música de Flávia Venceslau. Ela tem umas músicas conhecidas, mas ela é uma mulher que ela é da religião da União do Vegetal.
que é uma espiritualidade que usa a ayahuasca e que usa a maconha também. E é uma música linda que me ajudou muito nesse período. É uma música que está na minha playlist de voltar para o Brasil. Então vocês imaginam o poder dessa música sobre mim. E eu queria dar para vocês um pouquinho dessa canção como símbolo aqui da minha vulnerabilidade, de ajoelhar diante de vocês, assim como Jesus o leproso ajoelhou diante de Jesus, dizendo: eu sou pequena, eu luto com isso, lutem comigo, porque sozinha não dá. São curas que precisam ser curas coletivas, e a gente não pode perder a sensibilidade de perceber que o culto dedicado ao Senhor Jesus é um culto de cura, é um culto no qual o Espírito Santo de Deus passa movendo, derramando fogo sobre nós. Eu estou bem evangélica hoje é dia de liberdade de culto, e eu me dou a licença de ser evangélica, e daimista, e ayahuasqueira, e um tanto de outra coisa. Então vamos permitir. E judia, a Janja é minha judia, que está aqui com a gente também, num diálogo interreligioso pela nossa expressão religiosa. Então vamos deixar essa música ministrar, e aí eu volto para uma conclusão. Até coloca a gente na missão não só de tocar a música e cantar, mas também de transmitir tudo isso que ela falou, né? Vou pegar carona com um beija-flor, quem sabe ainda antes do sol se pôr, todos os sonhos poderão voltar. Do meu coração, e essa vontade imensa de chorar. Acho que é porque ainda não choveu. Quando nascer qualquer jasmim é meu. Já não há flores pelo meu quintal. Buscar de volta o que o vento levou. A minha alma vive de sonhar. Vou pegar carona com um beija-flor, quem sabe ainda antes do sol se pôr, todos os sonhos poderão voltar. Tudo que eu tenho é um violão, as incertezas do meu coração, essa vontade imensa de chorar. Acho que é porque ainda não choveu. Quando nascer qualquer jasmim é meu. Já não há flores pelo meu quintal. Vou pegar carona com um beija-flor, buscar de volta o que o vento levou. A minha alma vive de sonhar. Larararara, larararara.
Jesus está aqui dizendo quero, ao nosso clamor mais profundo. Nós nos movemos de corpo e alma em direção àquele que tem poder e desejo para nos curar. Nós reconhecemos as inúmeras vezes que não fomos gentis conosco e pedimos para que a gente mude, para que a gente tenha ousadia de ser gentil com a gente mesmo. Esse é o nosso primeiro culto de 2024. Ainda dá tempo de colocar mais uma resolução de ano novo nas nossas listinhas. Sermos mais gentis com a gente. É sempre tempo de recomeçar, tempo de decidir cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito. E é por isso que eu termino essa reflexão com aquele diálogo que eu trouxe do livro. O que você quer ser quando crescer? Perguntou a topeira. E o menino respondeu: quero ser gentil. Que como esse menino, nós queiramos ter a gentileza como uma bússola orientadora da nossa existência. Que cresçamos em direção à gentileza e que nos inclinemos à gentileza, que ama o próximo como a si mesmo. Que a gente se ame mais, que a gente seja mais gentil com a gente e que a gente receba essa cura em comunidade. É o que eu oro agradecida, nos muitos nomes de Jesus. Amém. Assim seja.